São 3h07, horário oficial de Brasília, começando mais um Band News em alta frequência, e a gente começa hoje com uma notícia que você, ouvinte, que estava acompanhando a programação, já escutou. É uma ótima notícia que chega aqui da nossa Band News FM, principalmente do norte do país. Estamos em contato agora com o epidemiologista Gessen Orellana, pesquisador da Fiocruz, porque hoje o Amazonas divulgou que não registrou mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas pela primeira vez. Doutor, muito obrigado por atender a Band News FM. Qual o tamanho da importância dessa notícia? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite e pela paciência, da audiência da Band News FM, de suportar tantos bombardeios, tantas notícias, sobre Covid-19. É isso aí, E finalmente a gente sempre espera, eu imagino, notícias como essa, A gente fica falando de cepa, de ser ou não mais letal, de ser ou não mais transmissível, e de segunda onda, terceira onda, 15ª onda. E aí quando chega uma notícia como essa, doutor, não ter mortes num local, no Amazonas, onde chegou a ser o epicentro da pandemia no Brasil, é uma notícia boa que nos enche de esperança, Com certeza. O governador do estado do Amazonas, inclusive, muito criticado por vários especialistas na condução da pandemia, também comemorou, e ele está coberto de razão, porque independente de fato não termos registrado nenhuma morte nas últimas 24 horas no estado que já foi duplamente o epicentro da epidemia de Covid-19 no Brasil, sem nenhuma dúvida, em uma palavra, é sem dúvida positivo. Por quê? Porque mesmo que não seja verdadeiro, mesmo que daqui a um dia, uma semana, 3 semanas, à medida que os sistemas de informação forem atualizando seus dados, as investigações sendo concluídas, pode ser que apareça um ou até mais óbitos nesse período em que nós estamos comemorando que não houve nenhum. Agora, isso tira o brilho desse resultado? Definitivamente não, porque ele aponta para algo muito líquido, muito cristalino, que é uma redução importante na mortalidade por Covid-19. De cara, a gente imagina que a vacinação tenha um impacto fundamental, nessa notícia e nesse número zerado, É a vacinação por si só, é uma conjunção de fatores? Como é que o senhor analisa esse período de 24 horas sem mortes no Amazonas, doutor? Olha, sem dúvida, é um efeito já da vacinação, nós temos que lembrar que a vacinação iniciou no estado do Amazonas ainda em janeiro de 2021, inclusive o Amazonas, em especial a capital, Manaus, foi uma das localidades priorizadas pelo Ministério da Saúde para receber as doses, tanto que Manaus, se eu não me engano, foi a primeira capital ou uma das primeiras capitais do Brasil a vacinar toda a sua população com mais de 59 anos de idade, ou seja, aquele grupo que nós sabemos que é o mais vulnerável ao óbito. Então, sem dúvida, é um evento muito claramente associado à vacinação, mas o lado ruim da história, o lado negativo da história, é que nós não estamos extraindo o máximo do benefício da vacinação. Nós ainda temos uma exposição muito grande de pessoas ao vírus, nós estamos recentemente com um quantitativo aproximadamente 50% maior de casos novos de Covid-19 em Manaus, agora no final de junho de 2020, ou seja, algo que aponta esse lado oculto da epidemia. Nós temos agora 2 epidemias ao mesmo tempo. A epidemia das infecções e dos casos novos, ela tem pouco efeito, sofre pouca influência das vacinas, e, no entanto, nós temos 2 outras curvas da epidemia, que são as curvas das internações e das mortes, que em todo o Brasil estão caindo pouco a pouco na medida que a vacinação aumenta. Então, o que significa isso na prática, para a população entender? Que as vacinas ajudam, e ajudam muito, mas
elas ajudam mesmo a prevenir hospitalizações e mortes. E é por isso que nós ainda temos um grande quantitativo de pessoas se infectando e adoecendo, na maioria das vezes, com quadros assintomáticos ou leves e moderados. E isso é preocupante porque ainda tem uma parcela da população que não está vacinada, ainda tem uma parcela da população mais vulnerável. Enquanto o vírus estiver circulando com essa velocidade, ainda, infelizmente, teremos casos mais graves, mesmo que no menor número, doutor, é isso? Exatamente, no menor número, mas também não com uma redução tão grande como nós esperamos para os casos mais graves, né, os casos que demandam internação, que demandam hospitalização e principalmente de óbitos. Então, esse é o momento que a gestão da epidemia no Brasil, independente de estarmos falando aqui do Amazonas, de Manaus, mas no Brasil de uma forma geral, precisa voltar o seu foco mais do que nunca para combinar as ações de vacinação com a prevenção da circulação do vírus, ou seja, valorizar o uso de máscaras, de preferência máscaras com capacidade de filtragem do novo coronavírus, como a famosa N95, não relaxar as medidas de distanciamento físico em função desses resultados iniciais favoráveis, né, na vacinação em larga escala da população. Por quê? Porque nesse meio tempo, nessa janela de tempo, é quando surgem as novas variantes que podem nos levar simplesmente à estaca zero dessa luta contra a Covid-19. E Manaus, mais uma vez, nos brinda com uma notícia negativa, né? Recentemente a Fiocruz acabou de sequenciar amostras de pacientes infectados pelo novo coronavírus, sugerindo que nós já temos 3 novas linhagens da P1 circulando no estado do Amazonas. Isso realmente é preocupante, o senhor já falou, a gente está com um finalzinho aqui do nosso tempo. Eu queria só para a gente finalizar, se a gente vai, do jeito que o senhor acompanha, o senhor, claro, é pesquisador da Fiocruz Amazonas, mas o senhor acompanha tudo que acontece no Brasil inteiro. Dá para a gente imaginar outros lugares do tamanho, da importância do Amazonas também com mortes zeradas em um período de 24 horas, ou isso é muito raro? Olha, eu acho que essa questão de termos zerado a mortalidade pontualmente no Amazonas mostra claramente que nós estamos avançando com a vacinação, né? E isso fatalmente vai se repetir em outros lugares na medida que formos ampliando a nossa capacidade de cobrir a população vacinada. Pesquisador da Fiocruz, Gezen Orellana, falando ao vivo aqui na Band News FM. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. As pessoas precisam continuar se cuidando. O doutor acabou de explicar todos os motivos aqui, mas é sempre importante a gente trazer notícias positivas como essa de um Amazonas anunciando que num período de 24 horas, pela primeira vez desde março de 2020, sem o registro de nenhuma morte. Muito obrigado pelos seus serviços e principalmente pelo seu tempo para o convite da Band News FM, doutor. Obrigado, até uma próxima. Obrigado, boa tarde a todos.